Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui de volta nessa casa. Aqui nós temos uma grande dívida de gratidão e amizade que nos envolve há muitos anos, desde quando cheguei em Araraquara em 1980 e conheci o Anésio e a Isaura. Os filhinhos deles eram pequenininhos, né? Hoje estão maiores do que eu. Bom, então é uma alegria muito grande estar de volta e eu vou falar um tema que espero que esse tema não seja muito tétrico, né? Não seja um tema muito difícil. Vou tornar o mais suave possível, que é sobre a morte. André Luiz disse assim: vivemos milhares de vidas e estamos diante de reencarnações sem fim. Poxa, a gente verifica essa informação, esse ensinamento de André Luiz, e a gente raciocina assim, quanto caminho nós temos pela frente. E se nós formos estudar o tema, a gente verifica que quando nós chegarmos na condição de espíritos puros, quando nós estivermos lá no término da nossa jornada espiritual, cumprindo aquilo que Jesus disse assim: eu e o Pai somos um, assim como vós um dia sereis um para comigo. Então todos nós vamos evoluindo um pouquinho a cada reencarnação, que quando nós chegarmos lá no final, nós teremos, por exemplo, só como exemplo para ajudar o raciocínio, nós teremos o domínio de todas as ciências, por exemplo, que é uma condição dos espíritos superiores. Nós teremos o domínio da física, da química, da matemática, da botânica, da medicina, né? E hoje eu não tenho domínio de ciência nenhuma. E os espíritos dizem que nós estamos, pela primeira vez, chegando agora aos bancos escolares, né? Porque nós estávamos antes planetas primitivos. Agora nós estamos num planeta de expiação e provas. E estamos dando os nossos primeiros passos na escola. Estamos iniciando agora os nossos conhecimentos. E os conhecimentos morais também. Eu vou contar o meu caso, para vocês terem uma ideia como é difícil o espírito aprender e crescer, assimilar, evoluir, né? Eu nasci num berço espírita. Participei da evangelização infantil, participei de teatro na evangelização infantil, participei da Mocidade Espírita, Mocidade Espírita em Piracicaba, onde conheci minha esposa, né? Nos casamos, eu a conheci na Mocidade, nós somos estudantes da Mocidade Espírita. Com 25 anos de idade, nós já tínhamos lido toda a obra de André Luiz. Se eu não me engano, são 16 volumes, toda a obra de André Luiz. Lido e estudado as obras de André Luiz, além das obras básicas. Nós éramos um grupo de jovens estudiosos e dedicados. Me casei com 25 anos. Com 28 anos, meu filho nasceu com um problema. Fez várias cirurgias. E o médico me chamou dizendo que na próxima cirurgia, para a próxima cirurgia, meu filho tinha a chance de 8% apenas de sobrevivência, só 8%. Eu, com todo o conhecimento espírita que tinha, entrei em desespero. Fiquei totalmente desesperado, desequilibrado, não queria de maneira nenhuma perder o meu filho, com todo o conhecimento espiritual que eu tinha. Foi um horror. Hoje, que eu me recordo disso, eu fico envergonhado. E não conto isso para ninguém, para evitar que a gente tenha um comportamento dessa natureza depois de todos os conhecimentos espíritas adquiridos. Meu filho finalmente foi curado por uma cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual como essas que nós temos aqui na casa aos sábados, né? Passou por uma cirurgia espiritual e foi curado do seu problema. Isso serviu para uma coisa. Aí sim
eu senti o que era a doutrina espírita. Antes eu só tinha o conhecimento, mas não tinha a ciência. Vamos dizer que a doutrina espírita ainda não tinha penetrado no meu coração. Depois desse acontecimento, aí as coisas mudaram de figura. Eu passei a viver de maneira diferente e comecei a reconhecer a importância de mais uma oportunidade aqui na Terra, né? Como se dá o desligamento do espírito? Essa pergunta porque o tema é a morte, né? Como se dá o desligamento do espírito? Primeiro é o seguinte: o princípio básico é não tirar o aluno da escola. Todos nós estamos numa escola bendita, frequentando uma escola bendita, um aprendizado extraordinário que nós estamos aprendendo a cada nova reencarnação. Então, os espíritos, assim como a ciência, a evolução da medicina, tudo é feito no sentido de nós continuarmos o máximo possível nessa escola. Então, esse é o princípio, não tirar o aluno da escola. Quando os espíritos fazem as cirurgias espirituais, por exemplo, como eu citei um exemplo aqui desta casa, eles envidam todos os esforços para promoverem a cura e o prolongamento, porque essa oportunidade que nós recebemos de estarmos reencarnados, essa etapa em que nós estamos usando um corpo físico, ela é extremamente importante e ela não é fácil. Quando nós estamos no plano espiritual, é extremamente difícil a oportunidade do retorno. Existem mais ou menos 6 por 1, 6 espíritos desencarnados para um encarnado. Então, a chance que nós recebemos é uma chance extremamente importante que tem que ser avaliada com muito carinho. Então, os espíritos fazem de tudo para que a gente não seja retirado do corpo. Quanto mais tempo ficar na escola, melhor. Como se dá o desligamento do espírito? De uma maneira extremamente simples. Todo dia nós morremos. Quando nós dormimos, nós morremos. Nós saímos do corpo. Quando nós deitamos na nossa cama e pegamos no sono, em espírito nós nos desligamos, nós saímos e vamos desenvolver vários tipos de atividades no plano espiritual enquanto o nosso corpo repousa. Porque o corpo físico, ele precisa de recuperar-se, ele precisa de renovação, ele precisa se restabelecer, por ser um corpo material. O espírito não tem essa necessidade. Então, nós nos desligamos do corpo e exercemos atividades as mais diferentes possíveis no plano espiritual. Alguns se recordam disso, outros não se recordam. Eu, por exemplo, não me recordo das coisas que faço à noite. Minha esposa se recorda de algumas delas, não 100%. Mas eu conheci algumas pessoas, por exemplo, que recordavam 100% daquilo que faziam durante as suas horas de sono, no plano espiritual, numa atividade de espírito. Conheci Dona Yoga, ela dizia que ela integrava uma equipe de socorro às crianças desencarnadas. E ela era uma trabalhadora nessa equipe. Então, toda noite ela tinha atividades incríveis, nos lugares mais distantes, nos lugares onde vocês não podem imaginar. E quando ela voltava para o corpo de manhã, quando ela despertava de manhã, ela trazia as recordações daquilo que ela fez durante o sono. Então, o desligamento é perfeitamente natural. E é semelhante, né, o nosso sono é semelhante ao desligamento da morte. Então, não se preocupem em morrer, porque já morrem todos os dias. Todos os dias nós já saímos do nosso corpo de maneira muito natural, né? O Dr. Raymond Moody escreveu o best-seller Vida Depois da Vida, com base no depoimento
de 150 pessoas que sofreram morte clínica, que tinham quase morrido. Chamou de experiência quase morte. Foi muito famoso na época isto. Concluiu que existiam experiências comuns à maioria dessas pessoas. O que eram essas pessoas? Eram pessoas que passavam por um coma profundo, pessoas que tinham lá uma situação, né, um acidente ou coisa assim, então elas ficavam numa situação de quase morte. Depois, quando elas voltavam a si, né, algumas desencarnavam, não se recuperavam. As que voltavam a si, ele entrevistava. E essas pessoas contavam para ele essas experiências de quase morte, que nós vamos ver aqui. Elas relatavam sentimentos de paz e ausência de dor. Realmente o Espírito diz que quando ele está fora do corpo, ele não sente dores. Quando ele está no corpo, ele sente as dores do corpo. Se ele tem um problema qualquer no corpo físico, estando encarnado, ele sente a dor. Quando ele está fora do corpo, ele não sente dor. Se você estiver fora do corpo e você não estiver sentindo mais a dor que te incomodava, pode ser que você já esteja na situação de desencarnado, né? Então, alguns relatavam isso. Outros, experiência fora do corpo. Eles relatavam as coisas que faziam fora do corpo. Eu expliquei bem, né? O corpo estava ali imóvel numa maca ou numa cama de hospital, a pessoa estava em coma, totalmente desacordada, como se já estivesse morta. Mas ela voltou à vida. Aí ela foi entrevistada por esse cientista que fez essas pesquisas, né? Então eles relatavam as experiências fora do corpo, o que fizeram durante esse momento. Alguns disseram, que é muito comum, disseram que se sentiram como dentro de um túnel. Eles, ao estarem no plano espiritual, eles sentiram como se eles estivessem dentro de um túnel. Alguns dizem que viam no final do túnel uma luz, mas eles estavam dentro de um túnel. Viram outras pessoas, principalmente familiares já falecidos. Isto é, eles encontraram durante esse momento com familiares já falecidos. E conversaram com esses familiares, se encontraram com esses familiares. São as experiências de quase morte. Encontraram seres espirituais. E por desconhecimento, seres espirituais iluminados. E por desconhecimento, disseram que se tratava de Deus, que tiveram encontro com Deus. E assistiram também, que era uma característica de cada um deles, assistiram uma revisão da própria vida como num filme. Também é muito comum a pessoa relatar, quando ela passa por um momento difícil dela na vida, ela diz que ela viu como que um filme, onde a vida dela, em segundos, totalmente a vida dela passou para ela aquele filme da sua vida, e ele assistiu, naqueles instantes, um filme da sua vida. Então, temos essa característica, né? E depois eles sentiram enorme relutância em regressar ao corpo, à vida. Não queriam retornar. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que sente o espírito quando ele vai se reencarnar? Resposta dos espíritos: o mesmo que aquele que está sendo conduzido para um presídio. Nós estamos num presídio. Os espíritos dizem que nós vivemos como animais. Outros dizem que nós nos arrastamos. Por quê? Porque nós estamos mergulhados num corpo físico que exige de nós muitas coisas. Nós precisamos almoçar, jantar, nós precisamos tomar banho. Para ir de um lugar a outro, nós precisamos de uma bicicleta, ou precisamos de boas pernas, ou de um carro. Os espíritos não precisam disso, porque o espírito ele não precisa se alimentar. Ele não tem as necessidades do corpo físico. Então o espírito ele pode ir de um local ao outro pela velocidade do pensamento.
O Espírito pensou, está. Imagine essa condição, nós estamos vivendo assim, onde nós pensamos que estamos naquele lugar, já nos transferimos imediatamente para aquele local. E agora nós nos encontramos como estamos hoje, por exemplo, olha que diferença. Não precisarmos da alimentação que nós recebemos aqui, somos obrigados a uma série de coisas, a uma série de limitações, porque estamos o quê? Nós estamos jungidos ao corpo físico, que nos impõe muitas limitações para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução espiritual. Essa que é a grande sabedoria de Deus. Porque nessa condição de encarnados como nós estamos agora, nós somos obrigados a tomar uma série de providências na nossa vida. Por exemplo, nós falamos dos estudos. Nós somos obrigados a estudar, porque nós precisamos de uma profissão, nós precisamos de um trabalho, porque nós precisamos nos sobreviver, alimentar, nós precisamos de uma casa para morar, precisamos de uma vestimenta, precisamos de recursos. Então, somos obrigados a crescer, a aprender, a evoluir. Tudo de acordo com aquilo que eu falei. Conhecimentos que nós começamos a engatinhar, a aprender, para chegarmos amanhã na condição, né, depois de milhares de reencarnações, na condição de dominar as ciências, que é esse o nosso objetivo na nossa evolução que nos espera, né? Podem fazer pergunta também se quiserem, viu? Fiquem à vontade. Estamos poucas pessoas. Como se preparar para morrer? Que às vezes é uma pergunta que às vezes as pessoas falam. Como devemos nos preparar para morrer? O objetivo da vida, segundo o Livro dos Espíritos, é fazer o bem. A resposta foi fazer o bem. Os Espíritos deram a resposta para Kardec. Fazer o bem, único objetivo da vida. Então, o único objetivo da nossa vida é fazer o bem. Nós não temos outro objetivo. Ninguém está aqui para, por exemplo, dominar uma determinada ciência. Não. Ele tem que ampliar os seus conhecimentos. Mas se ele não fizer o bem, ele vai fracassar. Ele vai perder a sua oportunidade aqui na Terra. Porque nosso objetivo é fazer o bem. É planejar o bem, se preocupar com o bem, lutar pelo bem, pensar sempre no bem, sob todos os aspectos, em qualquer circunstância. Chico dizia o seguinte: fazer o bem sempre. Quem faz o bem não erra nunca. Não erra nunca. Então nós temos que fazer o bem. Aquele ensinamento, está terminando o dia. Quais as lágrimas que você enxugou de alguém no dia de hoje? Quais as pessoas que você socorreu? Quem você amparou? Para quem você levou um prato de comida no dia de hoje? O nosso dia já está se encerrando, né? São mais de 8 horas, né? Então vamos raciocinar. Para quem que nós levamos um prato de comida? Para quem nós levamos um remédio? Para quem nós somos um ombro amigo? Para quem nós somos o amparo? Para quem que nós demos a mão? Quem que nós ajudamos a atravessar a rua? O que nós fizemos no dia de hoje? Esse é o objetivo da vida, é fazer o bem. Porque o espírito evolui à medida que ele se aprimora na arte de fazer o bem. Jesus não é o nosso guia, nosso modelo? Né? Guia porque ele nos ensina o caminho. E o modelo? O modelo é que nós temos que copiá-lo, nós temos que seguir, fazer o que ele fazia. Jesus fazia o bem sempre. É isso que se espera de nós. Então, na dúvida, faça o bem. Você não sabe que decisão tomar? Faça o bem. Nunca julgar. Nós somos hábeis em julgar. E com isso nós perdemos a grande oportunidade de crescermos espiritualmente.
Porque se nós dermos, por exemplo, um agasalho para uma pessoa, e ela pega aquele agasalho e joga no lixo, o problema é dela. Mas se nós não dermos o agasalho, o problema é nosso, porque nós estamos demonstrando que nós não temos coração, não somos bons. Porque aquele que é bom, ele não julga, ele não pensa duas vezes. Ele está ali para servir, para socorrer, para atender. É isso que se espera de nós, e é isso que a doutrina espírita nos explica sempre. Por isso que Allan Kardec resumiu a doutrina, hein? Fora da caridade não há salvação. Isso a gente deveria escrever na parede, lá na nossa casa. Na parede lá, fora da caridade não há salvação. Para que todos os dias a gente tivesse contato com esse ensinamento e não perdesse nunca a chance de servir. É assim que nós nos preparamos para retornar. Porque quando chegar o dia da nossa volta, nós estaremos bem. Não estaremos arrependidos, chorosos, com problemas de consciência, sentimentos de culpa, porque nós fizemos o máximo que estava ao nosso alcance. Então não se esqueça, na dúvida, faça o bem, não perca a oportunidade de servir. Quando nós fazemos o bem, o único beneficiado somos nós mesmos. Tem um ditado popular que diz, foi a melhora da morte, melhorou para morrer. O que isso quer dizer? Às vezes tem uma pessoa muito doente num hospital ou numa casa, e todos os parentes, eles ficam dificultando o desencarne daquela pessoa, com as vibrações espirituais, com as lamentações, com as preces, pedindo para aquela pessoa, não me abandone, fique comigo, e às vezes a pessoa já está no momento dela retornar. Nós, como espíritas, precisamos compreender que quem decide o momento de retornar ou não é Deus. Existe uma programação. O que nós devemos pedir é que o nosso ente querido, a pessoa que nós amamos, tenha forças, tenha condições, se for o momento dela, que ela seja bem acolhida, amparada. Então, o que fazem os espíritos quando nós estamos atrapalhando o desencarne? Eles fazem com que a pessoa melhore. Então, a pessoa dá aquela melhorada, então os parentes voltam para casa, achando, olha, já se recuperou, ele está muito bem, ele já está até conversando. Então, eles voltam para casa, eles vão para o seu trabalho, para os seus afazeres, eles se desligam do doente. Aí, os espíritos aproveitam aquele minuto, aquele momento de trégua, e preparam e fazem o desencarne daquele doente. Então, por isso que tem um ditado popular que diz, melhorou para morrer, a melhora da morte, né? Que melhorou, que é para poder distrair as pessoas e ele desencarnar. Bom, o poder da oração. A oração é o grande recurso espiritual que nós temos. Todos nós temos o nosso protetor espiritual, responsável por nós, responsável pela nossa vida, pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, pelos nossos recursos. É um espírito que foi designado por Deus, ele é obrigado a trabalhar por nós diariamente, como a mamãe com o filho. O exemplo é bom, porque a mamãe tem um filhinho de 3, 4 anos, como ela se comporta com um filhinho de 3, 4 anos? Todos os cuidados possíveis. Se a criança chora, ela já acode, ela já coloca no colo, ela já acaricia, ela dá de comer, ela ampara. O nosso protetor espiritual é a mesma coisa para conosco. Então nós precisamos estreitar esse relacionamento por intermédio da oração, por intermédio da prece. E ele vai nos ouvir e vai responder, ele responde para nós, responde dentro da nossa cabeça.
As sugestões que às vezes a gente acha que é nossa, sabe aquela ideia que a gente acha que é nossa? Olha, eu tive uma ideia, lembra aquele caso difícil? Me veio uma ideia na cabeça, né? Existem até recursos da psicologia. Meu pai passava por esse problema, meu pai. Meu pai, quando ele sofria algum problema qualquer, ele ficava sonolento. Quando ele tinha um problema qualquer, meu pai, seja ele qual for, tristeza, alguma coisa que o chateava muito, ele sentia sonolência e ele ia se deitar. Depois de meia hora, uma hora, ele acordava renovado com a solução do problema. Certeza que com os conhecimentos espirituais, ele era retirado do corpo, recebia as orientações que ele precisava, os aconselhamentos, a ajuda espiritual, daí ele retornava com outra disposição para enfrentar aquela situação particular. Ele tinha esse recurso. E isso aí, para quem é psicólogo, tem algum psicólogo aqui? Isso tem não existe, não tem um termo, isso aí não é não tem um termo, isso aí, essa fuga, hã? É quando hã? Insight. Então, esse é um recurso que agora os psicólogos estudam, que é justamente isso. A pessoa apaga por uns instantes e volta com a ideia, com a solução do problema. Nós espíritas sabemos que ele teve uma ajuda espiritual, né? Uma ajuda espiritual. Comum também, às vezes, a pessoa dorme e desperta no dia seguinte totalmente diferente para um problema que no dia anterior ela achava que era um problema insolúvel. Então nós temos o recurso da oração que nós devemos usar sempre. Morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. O que quer dizer isto? Que o corpo, ele apresenta a morte física. O médico constata que o corpo parou de funcionar. Mas o espírito ainda não foi totalmente retirado daquele corpo. O desencarne, o desligamento espiritual, demoram algumas horas. Não é feito no mesmo instante, no mesmo momento. Por isso que nos casos que acho que é o próximo, não. Por isso os casos de cremação, por exemplo, o Chico recebeu orientação do Emmanuel para que a pessoa fosse mantida por 72 horas antes da cremação, para que fosse efetuado o desligamento por completo do corpo. Então, o desligamento ele não é feito totalmente. Por que essa informação? Para nós respeitarmos o falecido. O corpo já está sem vida, mas ele ainda está num processo de desligamento lento, mas ainda está num processo de desligamento. O desligamento ainda não ocorreu de fato. Outra coisa interessante, às vezes nós dizemos assim, que morte maravilhosa, não sofreu nada, quando a pessoa tem um infarto fulminante, né? Quando a pessoa fica na cama, alguns meses sobre a cama, que morte horrível, quanto sofrimento. A melhor morte é quando a doença é prolongada, porque o espírito, ele se prepara para o desencarne. Quando o desencarne é repentino, não é bom, diziam os espíritos, porque a pessoa é pega de surpresa, e às vezes ela se revolta, porque ela às vezes tinha coisas para serem resolvidas, coisas para serem feitas. É muito comum a pessoa está no hospital com uma doença grave, todo mundo acha que ela já está para desencarnar, mas ela não desencarna. Ela continua dias e dias, até o momento que um belo dia, vem uma irmã que ela tinha, uma irmã de uma outra cidade, vem e se despede dela.
Era uma irmã com a qual ela tinha tido algumas rusgas, alguns problemas no passado. Essa irmã se despede dela. Logo depois que a irmã faz a visita e se retira do hospital, a pessoa desencarna. Então os parentes dizem assim, nossa, parece que ela estava esperando para se despedir dessa irmã. Resposta, estava esperando mesmo. Estava esperando. Quando esse processo de doença prolongada é extremamente benéfico para o espírito, porque o espírito ele vai se preparando. E à medida que ele se prepara, isso representa como se fosse uma plástica espiritual, porque ele se beneficia com isso. Diferente daquela morte repentina. A morte repentina, normalmente, não é aconselhável. Morte traumática por tragédia ou acidente. Aqui é um caso interessante. No livro Vida no Além, psicografia de Chico Xavier, o espírito William José Gagliardi, desencarnado com 58 jovens, num acidente com um ônibus escolar que caiu num rio em São José do Rio Preto, dirige-se à sua mãe confortando-a. Então, esse William desencarnado, por intermédio do Chico, ele psicografa uma carta para a mãe dele. É a carta que nós vamos ler agora. Ele tinha morrido nesse acidente. Ele diz assim: estou presente, rogando à senhora que me ajude com sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, no silêncio do seu desespero, sinto-me de novo na asfixia. Por que eu trouxe esse fato? Porque nós precisamos saber como orar pelos nossos queridos que já partiram. Como nós devemos tratá-los? De que maneira nós devemos fazer as orações? Porque tem pessoas que maltratam o espírito desencarnado. Pô, pai, você não devia ter desencarnado, hoje nós estamos numa situação difícil. Por que o senhor dirigiu em alta velocidade? Agora a nossa família está passando dificuldade porque o senhor partiu. Onde já se viu o senhor fazer isso com a gente? Imagina a situação desse espírito no plano espiritual. Imagine. Eu presenciei um caso em Ibitinga. O pai desencarnou. Ele tinha uma fábrica, ele desencarnou. Ficaram os 2 filhos. Os 2 filhos eram jovens, não tinham condições de dirigir a fábrica e a fábrica começou a entrar em sérios problemas financeiros, porque o pai desencarnou num acidente. Então, os filhos ficaram numa situação difícil. Vocês acreditam que esses filhos, eles xingavam o pai no ambiente da fábrica? Porque eles achavam que o pai não deveria ter sido irresponsável em dirigir daquela maneira, morreu antes da hora. E como o pai era meu amigo, numa noite, eu fiz uma prece muito sentida, porque eu me preocupei muito com ele. Eu achava, no meu entendimento, que ele não merecia o tratamento daqueles filhos ingratos. Eu achava isso, eu sofri muito, porque eu vi os filhos tratando o pai daquela maneira, e como espírita, eu sei o que isso representa. Eu fui levado, no plano espiritual, até o local onde ele se encontrava. E ele estava numa cidadela, numa cidadezinha no plano espiritual, muito feliz, rodeado de amigos. Falante, alegre, feliz. Então eu percebi que ele estava sendo isolado, porque ele era um homem bom, ele estava sendo isolado daqueles ataques, daqueles pensamentos gerados pelos seus filhos ingratos. Eu percebi isto. Então eu acordei feliz,
Porque eu falei, poxa vida, ele não está sofrendo com o comportamento dos filhos. Que bom. Bom, nós precisamos saber como nós oramos e reconhecer que a nossa vida é regida por leis divinas, leis perfeitas, leis sábias, que nós precisamos reconhecer, entender, aceitar. Porque aquilo que nós não podemos modificar, nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças para aceitar. E nas nossas preces, orar muito em benefício daqueles que nós amamos e que agora estão no plano espiritual. Suicídio. Uma porta falsa onde o indivíduo precipita-se em situação pior. Nós espíritas sabemos que a morte não existe. Né? Aliás, o espiritismo veio matar a morte, não existe a morte. Então, o suicida, ele tem um choque, uma decepção muito grande, porque ele percebe, no segundo seguinte, que ele não morreu, que ele está vivo. E agora numa situação pior, porque o suicida, ele agrava a sua própria situação. O alerta que os espíritos fazem para nós é o seguinte: primeiro, não julgar nunca um ato desesperador de um espírito que não suportou as provas e achou que agindo daquela maneira estaria livre do seu sofrimento. Então, não julgar nunca e pedir a Deus que lhe dê condições dele recuperar-se e de ter novas chances. Porque o suicida é um filho de Deus exatamente como nós filhos, como nós. Se Deus nos ama, ama Ele também. Ele também vai ser socorrido, Ele também vai ser amparado. Mas dentro das condições em que Ele se impôs. É um outro tratamento, para que Ele possa refletir sobre o ato cometido. Mas cabe a nós sempre orar positivamente por aquele que estava desesperado e cometeu um ato dessa natureza. Esse que deve ser o nosso comportamento, para que a gente possa amparar. É uma forma de fazer a caridade. Muitas pessoas acham que para fazer o bem precisa de dinheiro. Não, nós precisamos apenas ser bons e ter vontade. Vontade é o maior recurso do universo. É o maior tesouro que existe no universo, é a vontade. Se nós tivermos vontade de ajudar, pela prece nós podemos amparar muitas pessoas, como Ivone Pereira. Ivone Pereira, ela anotava num caderno todos os suicidas com os quais ela tinha tido conhecimento, pelos jornais, pelas notícias, pelas informações que ela recebia. Ela anotava e orava por essas pessoas. Ela estava fazendo a caridade, e muito. Quando ela desencarnou, ela foi recolhida a um hospital para recuperar-se, e um belo dia, o seu protetor espiritual falou: Ivone, vem aqui que eu quero lhe mostrar uma coisa. O hospital tinha uma sacada, e da sacada desse hospital, um pátio imenso. E o pátio estava repleto de pessoas. E o protetor espiritual levou ela até a sacada desse hospital. E essas pessoas todas que estavam no pátio começaram a cantar hinos de amor. E dessas pessoas saíram flocos de luz e vinham em direção a Ivone Pereira. Vinham em direção a ela, ela não entendia, perguntou ao seu protetor espiritual: o que é isso? O que está acontecendo? Falou assim: são todos aqueles pelos quais você orou e estão aqui agora, em gratidão, vieram lhe agradecer o benefício que você fez para eles. Então eles estão aqui agora agradecendo a você, nesse ato de gratidão a você, pelo bem que você fez. Ora, orar pelas pessoas necessitadas e aflitas, todos nós temos condições, não custa nada, basta ter vontade,
que nós estaremos amparando, que nós estaremos fazendo com que esse benefício espiritual atinja todos aqueles que precisam. Morte de crianças. Primeira coisa importante. Não existem orfanatos no plano espiritual. Todas as crianças são socorridas. E nós temos, nessa existência, eu tive meu papai e minha mamãe nessa existência. Mas eu sei que na existência anterior, eu também tive um pai e uma mãe. Possivelmente, pode ser que esse pai e essa mãe da existência anterior ficaram no plano espiritual, por exemplo. Pode ser. Pode ser que quando eu desencarne, eu me encontre com os meus pais dessa existência e com meus pais da existência passada, por exemplo. Porque a gente vai mudando de posição. Vocês sabem como é, né? A questão do reencarne, né? Como é. Hoje eu estou casado com a Cristina, minha esposa. Pode ser que na reencarnação passada ela tenha sido minha irmã, por exemplo. Pode ser que ela tenha sido minha tia. Pode ser que ela tenha sido minha prima. Pode ser que ela tenha sido a vizinha de casa. A gente vai mudando de posição. Então, não existem orfanatos no plano espiritual. As crianças, pela condição delas, são todas socorridas, atendidas, beneficiadas. Todas, aliás, um trabalho que essa Dona Yoga, que eu contei para vocês hoje, um dos trabalhos que ela realizava era esse. Ela participava de uma equipe de socorros que socorria, que amparava as crianças recém-desencarnadas. Todos são amparados. Então as crianças são todas amparadas. Apesar dessa dor extraordinária que judia da gente, que nos maltrata, porque é uma das maiores dores que existe, é a perda de um filho, não tem dor que se equipara a isso. Eu, inclusive, contei que com 28 anos de idade eu entrei em desespero. Meu filho não desencarnou. Se ele desencarnasse, eu teria ficado louco. Então era o desespero. É uma das maiores dores que tem. É isso. Então nós precisamos ter a certeza que as crianças são amparadas, são beneficiadas, são socorridas. E nós precisamos, se amamos tanto, fazer aquilo que essas crianças depois psicografavam por intermédio do Chico. Elas mandavam cartas para consolar a mamãe, para amparar a mamãe. Mamãe, não precisa chorar, eu estou bem. Eu fui recebido pelo vovô fulano de tal, fui recebido pelo tio fulano de tal. Ele dava todas as informações para a mãe saber que a criança estava bem, estava amparada, estava segura, estava num novo lar. Então eles davam essas informações. Daí a criança dizia assim: mãe, se você me ama, como a senhora disse que me ama, então socorra, ampare as crianças que não têm mães como você, os órfãos, as crianças desamparadas, as crianças que não têm um lar, as crianças sem destino. Ampare essas crianças, mãe, e eu ficarei feliz com o trabalho que você vai realizar na terra. E muitas instituições de caridade deram início, durante o trabalho de Chico Xavier, com base nessas mães que recebiam essas cartas dos filhos e abriam instituições de caridade, começavam a trabalhar em instituições de caridade para atender o pedido do seu filho desencarnado. Quanto tempo é? 1h30 mesmo ou não? Quanto tempo é? Aborto. Bom, doutrina espírita é contrário ao aborto, porque nós sabemos que a vida se inicia na concepção, naquele momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, ali começa a vida. Um dos grandes argumentos daqueles que são favoráveis ao aborto, um dos grandes argumentos, primeiro eu queria dizer que só é favorável ao aborto quem já nasceu, né? Quem não nasceu está tranquilo. Um dos grandes argumentos é que a mãe é dona do seu corpo. Esse é o grande argumento. Ela é dona do corpo, ela faz do seu corpo o que ela quiser.
Esse é o grande argumento. Então eu queria dizer que a mãe não é dona do seu corpo. Nós não somos donos do nosso corpo. O nosso corpo é uma ferramenta emprestada, que nos foi emprestada, para que nós o usássemos da melhor maneira possível durante o tempo em que nós permanecemos aqui encarnados. E não para que a gente use esse empréstimo para matar outros ou cometer crimes, ou cometer transgressões, não é para isso. Então, nós não somos donos do nosso corpo. Nós não somos. O corpo é uma ferramenta emprestada. Tanto é emprestada que nós não levamos. Ele fica. Ele fica. E pode ser retirada quando Deus achar necessário, ele já é retirado. Se fosse nosso, permaneceria sempre com a gente. E nós teríamos livre disposição sobre ele. Não é assim. Então, esse argumento de que a mulher é dona do seu corpo não coaduna com os ensinamentos dos espíritos, com as revelações espirituais recebidas, com os princípios kardecistas. A eutanásia significa a morte feliz criada pelo filósofo Francis Bacon. Bom, nós também, a doutrina espírita também não aceita a eutanásia, porque a eutanásia, ela é utilizada assim, a pessoa não tem cura mesmo, ela nunca vai sarar. Daqui a uns dias ela vai morrer mesmo, então vamos abreviar a sua dor, o seu sofrimento. Não, quem decide o tempo que a gente permanece encarnado é Deus, não somos nós. O nosso dever é prolongar o máximo possível o período da pessoa permanecer na escola. Porque nós não sabemos, durante esses minutos que o corpo está naquela situação, o espírito está refletindo. O espírito, ele não morre. Quem morre é o corpo. Quem se desgasta é o corpo. Então, o espírito, ele desenvolve raciocínios. Ele tem condições de reconhecer uma série de coisas. Então, é extremamente importante esses minutos finais. Nós não temos o direito de abreviar a vida de ninguém, de maneira nenhuma. Isso se compete exclusivamente a Deus. Nós temos que fazer o máximo que estiver ao nosso alcance para prolongar essa existência. Velório. Velório. Quando nós comparecemos em velório, precisamos tomar muito cuidado com as nossas conversações, com o nosso comportamento, com os assuntos veiculados. Por quê? Lembram que eu falei que o espírito tem um tempo de desligamento? Ele ainda está ligado ao corpo. E aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que dizemos, pode prejudicar o desencarnante. Então temos que tomar muito cuidado no nosso comportamento, nos velórios, para não prejudicar o desencarnante. Visita ao cemitério. Caiba Schutel fazia umas distribuições de uns folhetos no cemitério, nos dias de finados, para esclarecer as pessoas que a vida continuava. Nós, do Eurípides Barçanufo, por alguns anos, nós copiamos essa tarefa do Caiba Schutel. A gente ia no cemitério aqui, São Bento, no dia de finados, e distribuía mensagens espíritas, esclarecendo que a vida continuava. E eu ficava muito surpreso quando eu via no cemitério a entrada de alguns espíritas que eu sabia que tinham muitos conhecimentos, espíritas que eram oradores, dirigentes de casas espíritas, que entravam no cemitério para visitar o túmulo. Então, o que eu queria esclarecer aqui, com todo respeito, é que a pessoa que você ama, a pessoa a quem você gosta, que você tem lembranças, ela não está lá. Ela não está lá. Se você ama aquele seu ente querido, e se você for ao cemitério levar um vaso de flores ou uma flor,
você vai atraí-lo para aquele ambiente. E não é um ambiente legal. Aliás, eu digo isso a você, se um dia você quiser marcar um encontro comigo, não me leve no cemitério de maneira nenhuma. Porque não é um ambiente legal. Não é um ambiente bonito, não é um ambiente agradável, é um ambiente de tristeza. Então, se você ama aquela pessoa, na sua casa, pegue um vaso de flores, na sala da sua casa, coloque assim: vovó, essas flores são para você. Eu te amo, vovó. E eu lhe dou essas flores nesse instante. E desejo que a senhora seja muito feliz, que a senhora realize todos os seus sonhos, que a senhora esteja bem, que Jesus a abençoe e a ampare sempre, vovó. Essas flores são para você, na sua casa, não no cemitério. Não leva sua vovó para lá, não é um ambiente legal. E ela não está lá. Ela não está lá, ela está no plano espiritual, numa colônia espiritual, em atividades no plano espiritual, e no fim, às vezes, ela é arrastada para aquele local lá. A doutrina espírita não nos ensina isso. Ok? Nossos queridos não estão nos cemitérios. Eles estão conosco, nos visitando, nos abraçando. Às vezes a gente nem percebe. E a cremação após 72 horas, porque Emmanuel informou ao Chico que precisa desse tempo para o desligamento total do espírito. Precisa desse tempo, que é um tempo necessário para o desligamento do espírito, para depois a cremação. A cremação é o cemitério do futuro. Hoje, por exemplo, já existem informações que os cemitérios, da maneira como nós conhecemos, prejudica lençol freático, serve para a criação de ratos, de baratas. Pergunte às pessoas que são vizinhas do cemitério São Bento. Conversa com os vizinhos do cemitério São Bento para vocês verem a infestação de baratas e de ratos que se alimentam dos despojos daqueles que são enterrados lá. Então, esse tipo de cemitério, ele não vai existir mais. E eu não sei porque ainda não foi suficientemente difundido, eu acho que por causa do preço da cremação, não foi suficiente difundida essa informação de que o enterro, da maneira como a gente conhece hoje, ele realmente prejudica o lençol freático. Porque os líquidos que escapam do corpo em putrefação contaminam a água que a gente bebe. Então, e depois também por causa de espaço, né? As cidades crescem, como na Europa, por exemplo, as cidades crescem, então a cremação se torna uma necessidade. Bom, com a cremação, nós enterramos a palestra. Muito obrigado. Tenha uma morte muito feliz, sorridente, tá? Muito obrigado pela paciência, uma boa noite.